Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos um vídeo aqui do Josué Aragão, né? A Magnitsky. Real motivo por trás da saída do Xandão pode ser esse. E vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui do Josué Aragão, né? Pra ver, será que ele sabe qual que é o real motivo da Magnitsky ter saído mesmo, cara? Eu vou falar já pra vocês o que eu acho que foi, tá? Das duas, uma. Eu acho que é mais... Das duas, uma, tá? Eu acho que o Trump fez alguma negociação com o Lula para baixar o preço da carne nos Estados Unidos. Para vocês que não sabem, a JBS hoje, ela tem o monopólio do processamento de carne dentro do Brasil. A JBS é um dos principais doadores das campanhas pro PT. É dos irmãos Joesley, aqueles mesmos irmãos que falaram: a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente sabe que a gente não vai ser preso, né? É esses mesmos irmãos. Eles que pegaram dinheiro do BNDES e compraram as maiores empresas de processamento de carne americana, a Pilgrims lá, né? Eles compraram lá. Hoje eles monopolizam toda a produção de carne dentro do Brasil e também tem mais de 50% de toda a produção e processamento de carne nos Estados Unidos, né? Eles foram acusados pelo governo americano de fazer price fixing, que é fixar o preço, né? Eles ajeitar o preço lá para ganharem mais lucro, que não tem problema, mas daí fazer... Eu não posso usar a palavra cartel, mas seria algo parecido com um cartel, né? E o Trump provavelmente deve ter negociado: eu tiro a Magnitsky se o preço da carne cair tanto. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Mas foi isso, ou foi... Não sei se esses dias vocês viram que pegaram um barco com 2,5 toneladas de cocaína saindo do Brasil. Agora, da onde que esse barco saiu? E quem é dono do porto de onde esse barco saiu? Eu não sei. Mas vamos olhar o vídeo aqui do Josué, que eu tenho certeza que ele vai trazer algum ponto de vista bem interessante pra gente aqui nesse vídeo dele. Então bora lá. Pois é, meus amigos. Donald Trump acaba de retirar o Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky e a partir de agora... Tanto o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, quanto a sua esposa, a Viviane Barci de Moraes, e o escritório de advocacia também lá da esposa do Alexandre de Moraes, terão as suas contas liberadas, terão as suas transações em dólares também voltando aí a funcionar normalmente, e eles retornarão ao sistema financeiro internacional depois de quase 6 meses sob uma das leis mais duras dos Estados Unidos. Porque uma das leis mais duras que não influenciou em absolutamente nada na vida deles. Nada. Xandão depois comprou casa de não sei quantos milhões. A esposa do Xandão foi lá, assinou contrato com o Banco Master de mais de 3,6 milhões por mês de grana. Não aconteceu nada. E que o Donald Trump aplicou essa lei ao Alexandre de Moraes e o que ele está recebendo em troca para liberar o Alexandre de Moraes, hein? Pois é, esse daqui é o tema central do nosso bate-papo de hoje. A gente vai tentar entender o porquê, porque oficialmente não tem nenhum porquê, não teve nenhuma justificativa da remoção do Alexandre de Moraes, mas algumas coisas aconteceram nos últimos dias, nas últimas semanas, e que poucas pessoas estão falando sobre isso, que pode sim ser o motivo por trás dessa retirada do Alexandre de Moraes dessa lei Magnitsky, que eu sei. O foda é o seguinte, né? Tu vê os canais mais malucos na internet, cada um deles tá falando: será quais podem ser os motivos? Então vamos fazer um vídeo hoje tirando motivos da bunda e tudo mais, né? A moral é que ninguém sabe. A moral é que ninguém sabe. Ninguém sabe se ofereceram toneladas de pasta base de cocaína pro Trump, ou se vão mandar prostitutas mal depiladas do Brasil pro Trump. Ninguém sabe o que é. A moral é que nesse momento ninguém sabe. Eu acho que alguma negociação tem a ver com a carne do Brasil. Mas será que esse é o preço mesmo? Não sei, cara. Me parece um preço muito pequeno. Mas o Trump é presidente dos Estados Unidos, né? Não presidente do Brasil. Tem muita gente aí que tá comemorando, né? Tem uma galera que comemora isso. Tem muita gente que tá pé da vida, tá atacando o Donald Trump também. Mas a gente vai trazer... O que eu acho muito... Sabe o que eu acho mais legal disso tudo? É que Donald Trump era o inimigo do Estado brasileiro, do Estado Democrático Brasileiro. E agora nós temos vídeos de esquerdistas comemorando que o Trump é aliado do Lula. É muito bom isso. Essas nuances, colocar aqui na mesa pra gente tentar entender
o motivo dessa retirada do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Vocês estão falando que é das terras raras? Mas não adianta pegar os 21 bilhões de trilhões de toneladas de terras raras do Brasil e depois processa essa carne, essa terra onde, cara? Se a China hoje praticamente tem o monopólio do processamento das terras raras mundiais. Não sei, talvez só os Estados Unidos desenvolveu alguma tecnologia que a gente não conhece, mas vambora. Tá causando muita polêmica, obviamente, isso já está sendo noticiado nos jornais aí do Brasil e do mundo inteiro, e a gente vai entender o que está por trás. Primeiramente, vamos trazer o anúncio oficial, vamos trazer a... Fala aí, Ovonei! Falando em Magnitsky, Barroso deve estar arrependido. E o Barroso saiu por causa da Magnitsky, né? Putz grila, cara, o Barroso saiu por causa da Magnitsky, né? Que isso, cara? Eletrize mandou R$50 para de ficar mostrando meu Rolerite, Paul. O Rolerite era aquele de 344 mil? Cara, tá maluco. Lista. Bom, essa foi a nota oficial que saiu lá no Office of Foreign Assets Control, a OFAC, vou traduzir aqui para o português para ficar mais fácil aqui pra gente. Remoções de designações Magnitsky globais. Essa Olha lista aí. que foi atualizada no dia de hoje, 12 de dezembro de 2025. Atualização da lista com as seguintes exclusões: De Moraes, Alexandre... Gilmar Mendes vai casar de novo, né? Pra quem não sabe, tava todo mundo com o cu na mão, tanto que o Gilmar Mendes até se separou da esposa, né? Ou seja, Alexandre de Moraes, ministro do STF, também a sua esposa Viviane Barci de Moraes e também ali o seu escritório. O mais legal é que essa lei Magnitsky, ela é feita para pessoas que abusam da questão dos direitos humanos. No caso, Xandão ficou por 6 meses na lista dizendo que ele era um abusador dos direitos humanos. E agora não é mais, tá ligado? É como se... Era, mas não, agora já esquece. É tipo lá o William Bonner falando: Lula, você não deve mais nada à justiça. É a mesma coisa. Ou seja, oficialmente, sim, isso não é fake news, é de verdade. O Alexandre de Moraes está fora da lei Magnitsky. E, obviamente, a pergunta é por quê? E aqui não tem nenhuma justificativa, o Donald Trump também não deu nenhuma justificativa, nenhuma nota. Pode ser que mais pra frente saia alguma coisa. Tem muita gente que tá falando que pode ser o Lula entregar o Maduro ou resolver o problema. Que o Lula vai entregar o Maduro? Cara, não, pelo amor de Deus, você tem que parar de olhar Ancapso, cara. Puta que me pariu, velho. Quem é que acredita nessa merda que Lula vai entregar o Maduro? Como que Lula vai fazer isso? Lula vai teleportar o Maduro pra cá e... Meu Deus, eu tenho que ser retardado mental. Tem que ter tido dezenas de gerações de primos transando e tendo filhos de 2 primos com outros filhos de 2 primos pra sair um idiota que pensa que é isso, cara. Puta que me pariu, velho. Da Venezuela. Isso também pode estar acontecendo, mas o que eu acredito é que isso seja uma questão mais econômica do que qualquer outra coisa. Como eu já alertei inúmeras vezes nos conteúdos que eu trago aqui, o Donald Trump não tá nem aí pro Brasil, ele tá aí para os seus próprios interesses, para os interesses dos Estados Unidos. Por isso que ele criou aquela sigla lá, o MAGA, que é o Make America Great Again, ou seja, a América em primeiro lugar. E você acha que ele tá aqui para ser o salvador da pátria? Eu sei que tem muita gente que acredita nisso, infelizmente. Lembra quando ele aplicou a lei Chupinski? Eu falei assim, cara, o grande problema é que a gente tá deixando na mão dos Estados Unidos para resolver os problemas do Brasil. Tem vídeo meu aqui no canal, tá aqui no canal falando exatamente isso. Tá ligado? Quando um país não consegue... Aí eu entendo, né? Como é que o Senado aprova uma coisa, o STF derruba. A Câmara aprova uma coisa, o STF derruba. E aí, o que a gente faz, tá ligado? A nossa democracia já é relativa, já faz um bom tempo, né? Como que nós vamos resolver o nosso problema se nem os filhos da puta que estão lá vivendo de dinheiro roubado estão dispostos a fazer isso? Tá ligado? Ah, não, então o povo vai resolver. Vou resolver como? Batendo panela, irmão? Vou resolver como? Reclamando no Twitter? Cara, essas pessoas são as pessoas que estão mais revoltadas nesse momento. Quem acreditava que o Donald Trump estaria aqui para resolver o problema do nosso país? Mas não, ele está aqui para resolver o problema do país dele. E o que o Brasil tem em troca? Aqui é que entra a grande questão. Bom, o Donald Trump e o Lula, eles sentaram para conversar, para negociar e parecia que aquilo tudo era um circo, que era armação, que isso, aquilo outro, mas parece que a conversa foi real
E o que foi colocado na mesa ali? Segundo essa matéria que saiu no UOL, a carta do Lula para negociar com o Donald Trump era isso aqui, ó. Terras raras. Terras raras, a carta de Lula para negociar com o Trump. Essa matéria que saiu aqui no UOL no dia 25 de outubro de 2025. Castigado pelo presidente americano Donald Trump e com tarifas que estão entre as mais altas do mundo, o Brasil está assentado sobre um tesouro que pode se tornar a sua carta de negociação. Aí, em vez de nós desenvolvermos a nossa tecnologia para a gente processar as terras raras e vender para os outros países, não. O Brasil, aquela eterna fazenda. A eterna fazenda. A gente só produz o produto base. A gente manda para os outros países, onde os países processam aquilo, transformam em bens muito mais valiosos e a gente importa aqueles produtos pagando 300% de imposto depois. Aí o pessoal não entende por que a gente é pobre, né? O pessoal não consegue entender. E que tesouro é esse? São as vastas quantidades de terras raras, indispensáveis para setores chaves que vão da indústria digital à defesa, ou seja, são 2 indústrias que o Brasil tem 0 produtores. 17 minerais fundamentais para a construção aqui de chips, semicondutores, baterias de carro elétrico, tecnologia militar, inteligência artificial, satélites, mineração de Bitcoin, indústria aeroespacial, ou seja, o Brasil ele está assentado diante da segunda maior reserva do mundo desse material. Em primeiro lugar está a China, que tem 44 milhões de toneladas dessas terras, e em segundo lugar vem o Brasil, com 21 milhões de toneladas. E os Estados Unidos não tem nem 10% do que o Brasil tem de reserva. Hoje os Estados Unidos têm menos de 2 milhões de toneladas de terras raras. Ou seja, o Trump ele não está pensando no Brasil. Ele não está pensando no Alexandre de Moraes, na democracia no Brasil. Cara, ele não está nem aí para isso. O Donald Trump está pensando nesse momento na China, porque a China, além de ser o país que mais tem esse recurso, os minerais dessas terras raras... Mas, novamente, a China ter muito desse recurso não significa que eles tenham o que fazer com esse recurso, o que é completamente diferente. Ah, eles têm um monte da matéria-prima utilizada para fazer chips de computador, mas eles não têm as fábricas para fazer os chips de computador. Os chips de computador hoje que são feitos na China são chips de computador de quase 20 anos atrás. Não cai nesse papinho que a China tá fazendo as melhores placas de vídeo, tá? Não cai nesse papinho, porque isso é tudo fake news. Isso é tudo mentira. A China não tem tecnologia hoje para fazer os microchips de última geração. Eles não conseguem fazer isso. Então, ter um monte de coisa, um monte do produto base, sem ter a tecnologia para transformar aquele produto base em algo, vale de alguma coisa ou não? É que nem nós agora, nós não temos tecnologia para transformar produto base em algo melhor. Então nós vamos ter que fazer o quê? Vender para alguém que consiga fazer. E depois comprar de volta o produto. A China também domina a extração, domina refino e domina a cadeia logística. E o Trump sabe muito bem que o futuro da nova economia passa justamente por esses minerais. Minerais esses que os Estados Unidos precisam desesperadamente, e o Brasil está justamente nesse meio. Porque além da China... A Amazônia era do Brasil, né? A Amazônia era do... Salve, salve Amazônia! Lá os artistas, o cheirador de cocaína lá. Salve Amazônia, pá, no meu pau. A Amazônia era boa, mas agora vão dinamitar a Amazônia. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que isso aqui não vai ter tribo Sugiro que me mame aí, né? Não vai ter índio nenhum que vai parar porta-aviões, lançar míssel, tá ligado? Quero ver. Quero ver os índios lá, os índios boca de Nescau, lá o tampa de Nescau. Quero ver esse bando de filho da puta vão falar o quê? Vão falar o quê, seus filhos da puta, seus vendidos do caralho? Não fala nada, né? Vão ficar tudo quietinho, igual as putinhas que são. Igual as prostitutas vendidas que são. Tudo essa gente aí. Né? Tu imagina se fosse Bolsonaro, Bolsonaro vendeu a Amazônia para salvar o filho dele que tava virando hambúrguer no McDonald's. Vocês estão ligados que se fosse o Bolsonaro vendendo a Amazônia, iam tá tudo, os cheiradores de cocaína iam tá tudo louco aí, cara? Veja bem, agora como é o governo do amor e é para restaurar a democracia, aí veja bem, aí fica tranquilo, cara, nada vai dar errado, vai dar tudo certo. Produzir demais esse tipo de material, o Brasil tem exportado cada vez mais esse material para a China. Ou seja, os Estados Unidos estão perdendo essa guerra dos materiais críticos. E essa pode ser a carta que o Lula colocou na mesa para negociar com o Donald Trump.
Pode ser. Para livrar a cara do Alexandre de Moraes, e que não muda o fato do Alexandre de Moraes cometer os seus abusos. Isso não muda em absolutamente nada. Ele vai continuar cometendo esses abusos e muito provavelmente vai aumentar ainda mais. A gente está falando em um ano que está entrando aí, um ano de eleição, 2026, promete. Olha o que disse o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, sobre essa conversa do Lula com o Trump e sobre essa carta na manga. Abre aspas. Vamos discutir sobre os minerais críticos. Quais as convergências dos interesses entre o que nós temos de potencialidade mineral e o capital americano para explorar esses minerais, respeitando a soberania nacional. Ah, eles têm que botar... Como assim respeitar a soberania nacional? Nós vamos destruir centenas de milhares de hectares. Não tem como extrair minério do chão mantendo a floresta intacta, tá, pessoal? Desculpa falar isso pra vocês, tá? Mas não tem como dinamitar uma parte da Amazônia e... Não, mas nós vamos respeitar a soberania. Ah, beleza. Então, as dinamite que eles vão utilizar lá pra implodir aquela porra toda, pra explodir índio junto, o diabo que tiver junto, veja bem, quando explodir, vai gerar um coraçãozinho. A fumaça vai gerar um coraçãozinho. É democrático. Entendeu? Ah, tá. Se fosse Bolsonaro, aí quando explodisse o TNT ia criar a suástica. Tá ligado? E olha só o que disse o Lula sobre essas terras raras, né? O próprio Lula admitiu nessa sexta-feira que colocará na mesa com o Trump o tema das terras raras, abre aspas, pro Lula. Podemos discutir qualquer coisa, de Gaza, a Ucrânia, Rússia... Tu imagina tu discutir sobre Gaza, Ucrânia, Rússia com um cara que não sabe nem ler e escrever, irmão, tá ligado? Diz aí. Venezuela, minerais críticos, terras raras, disse o Lula na Indonésia, naquele evento que teve lá na Indonésia, que ele fez a reunião lá com o Donald Trump. E essa matéria saiu aqui na Revista Oeste também há alguns dias atrás. Essa matéria aqui, eu falei assim, essa Revista Oeste tá tirando essa informação da onde? Fiz vídeo falando sobre isso. Falei, estão tirando da onde isso aqui? Tá todo mundo vivendo uma fanfic hoje em dia, né? Que estão avaliando revogado, de onde é que tiraram isso? Não sei. E que poucas pessoas deram importância para essa matéria, mas olha só, foi publicado aqui no dia 4 de dezembro de 2025 que os Estados Unidos avaliam revogar a lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. O acordo envolveria a concessão de terras raras brasileiras para a exploração norte-americana, ou seja, o Brasil sendo Brasil, continua sendo colônia dos países desenvolvidos. Além disso, o fim da censura contra as mídias sociais e colaboração mútua no combate ao crime organizado. Mas que o demônio me leve, que o Satanás, eu estou aqui, Satanás tem a minha alma, pode me levar. Se o governo brasileiro fizer essas três coisas aqui, pode me levar e pode enfiar um abacaxi no meu cu todo dia. Com casca. Se o governo brasileiro fizer essas três coisas. Nunca que o governo vai lutar contra o crime organizado. Se eles fazem parte dessa merda, cara. O complexo. Ou seja, se realmente acontecer aqui o fim da censura contra as mídias sociais e a colaboração... Lula falou ontem. Lula tava ontem. Pessoal, Lula tava ontem. Ontem. Na porra daquela merda daquele SBT News. Lá ele falou ao vivo no SBT News. Ele falou ontem isso, tem um vídeo disso. Ele falando, pessoal, ó, nós vamos... Não dá pra deixar as redes sociais que pregam o ódio sem serem responsabilizadas. Já não tá mais isso aqui. Essa parada contra as mídias sociais, esquece. Ele falou ontem isso. Ontem. Um dia depois de ter caído. Um dia. A Magnitsky revogou. Aniversário do Xandão. No outro dia estavam no SBT e falaram: ó, vai ter regulamentação das redes sociais. E o pessoal tá acreditando. Não, o Lula agora vai lutar contra o crime organizado. E vai ter... Porra, meu, aí precisa ser retardado pra acreditar numa porra dessa. Se tu acredita nisso, os teus pais são primos. Se tu acredita nisso, tá? Ação mútua dos dois países contra o crime organizado é algo positivo. E será que o Brasil deu alguma garantia pro Donald Trump com relação a isso? Que realmente eles vão dar isso aqui em troca por liberar o Alexandre de Moraes? Segundo fontes do governo americano, o pedido de revogação da lei Magnitsky chegou à Casa Branca e está em fase de análise. O cancelamento das sanções estaria condicionado a um acordo entre o Lula e o Trump.
A negociação envolve a concessão de terras raras, está vendo as terras raras aqui novamente, para a exploração norte-americana, o fim da censura contra as mídias sociais, o cancelamento ontem sobre isso. de impostos contra as Big Techs, a colaboração brasileira no combate ao crime organizado e o término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. Neste último caso, a empresa Starlink do empresário Elon Musk poderia se beneficiar. E quem é que intermediou tudo isso? E ano que vem vai ter picanha, vai ter cerveja, tá ligado? Vai dar tudo certo, galera, vai dar tudo certo. Segundo aqui a matéria, diz que o canal de negociação entre o governo norte-americano e o governo brasileiro foram os irmãos Joesley e Wesley Batista, os controladores da JBS. Eles viajaram diversas vezes para os Estados Unidos nos últimos meses, onde se encontraram com o presidente Donald Trump e, a partir dali, intermediaram a mais recente conversa entre o Donald Trump e o Lula na Malásia. Por quê, hein? Porque a JBS é a maior produtora de carne bovina nos Estados Unidos, com mais de 25% de participação no mercado e mais de 40 bilhões de ativos globais, boa parte dos quais em território americano. Então onde é que saiu esse dinheiro mesmo para eles comprar todas essas plantas de processamento de carne nos Estados Unidos? Vocês já olharam o seriado que eu já recomendei várias vezes para vocês olharem aqui? O seriado chamado Rotten. Eu não vou falar mais dessa merda, cara. Tem na Netflix, mas vambora. A empresa foi a maior doadora da cerimônia de posse do segundo mandato do Donald Trump, com contribuição de mais de 5 milhões. Você tá entendendo? Os caras quebraram o código, velho. Os caras decifraram o código. O código é: vou ajudar o presidente de esquerda ou de direita, qual depois do que ganhar a gente bota mais dinheiro e se perpetua ali, né? E já era, é isso aí. Como é que funciona esse jogo, meu amigo? E agora, se esse realmente for o motivo por trás dessa queda das sanções contra o Alexandre de Moraes, e tudo indica que existe sim essa conversa de bastidores... Vamos parar pra pensar. Terras raras, então, lutar contra o crime organizado, não fazer bagulho com a China, tudo isso pra tirar o Xandão da Magnitsky, cara? Vocês não... Sinceramente aqui, vocês não acham que essa negociação tá um pouco demais? O que o Xandão sabe sobre o Lula? Você tá entendendo? Assim, o cara vale mais do que 40% do território brasileiro. Já pararam pra pensar sobre isso? Já pararam pra pensar sobre isso? Uma pessoa, bloquear as contas de uma única pessoa dentro do Brasil vale mais do que 40% do território brasileiro? É isso que eu tô escutando aqui ou eu tô errado? Eu tô ficando maluco? Você imagina se a Magnitsky, a Lei Chupinski fosse no filho do Lula? E aí, cara? Eu não sei, eu tô ficando maluco? Eu tô ficando louco? Eu tô ficando louco, né? Como eu trouxe aqui as matérias, o Brasil ele vai entrar diante de um dilema histórico. Ou seja, vender a sua soberania mineral ou usar esse ativo como uma alavanca estratégica real, hein? E o problema é que o Brasil historicamente nunca soube negociar os seus ativos estratégicos. A gente sempre sacrifica a nossa... Não tem que negociar ativo estratégico nenhum. Tem que pegar os ativos estratégicos, processar aqui dentro e vender para outros países que não têm os ativos estratégicos, cara. Mas a gente vai ser um eterno criador de ovinho de galinha, de leitezinho, de suquinho de laranja. Entendeu? Porra, velho. Cacetada, essa meu. Indústria nacional em torno desses acordos. É isso que a gente está vendo com o setor automotivo aqui no nosso país. A gente está entregando de mão beijada o nosso setor para a China, que traz os seus carros importados, todos prontos aqui, né, para ser vendido aqui mais barato no nosso país, o que está acabando com a nossa indústria automotiva nacional, as empresas que produzem aqui dentro. Aí eu vou falar um negócio. Eu quero que a indústria automotiva brasileira se exploda, tá? Tô nem aí. A minha empatia é zero com esses filhos da puta que fizeram L. Minha empatia é zero. Que geram emprego aqui dentro, que pagam imposto aqui dentro, que pagam o custo do Brasil, elas não conseguem competir com os carros importados que vêm da indústria brasileira é meu pau na tua mão. China. E agora tá na mesa esse acordo do Brasil com os Estados Unidos, que a gente provavelmente vai entregar aí de mão beijada
esse ativo extremamente importante. A gente poderia estar construindo indústrias aqui dentro. A gente poderia estar investindo em tecnologia para a gente explorar, para a gente refinar, para a gente entregar um produto acabado. Puta que pariu, nossas menstruações estão sincronizadas. Sendo produzido aqui dentro do nosso país. Mas o que a gente está percebendo é que vai acontecer novamente do Brasil entregar as suas riquezas de mão beijada para outros países. Infelizmente. Tá entendendo? É por isso que acontece aquele problema de nós ter uma quantidade de pessoas sendo formadas todos os anos no Brasil e nós não temos indústrias ou empresas especializadas para conseguir absorver essa mão de obra que está sendo formada dentro do Brasil, cara. Não tem. Aí o cara vai lá e faz uma faculdade, um pós-graduação, um Master Business Administration, um não sei o que, e aí ele vai trabalhar onde, cara? Vai trabalhar no shopping, tá ligado? De segunda a segunda. Porque não tem uma indústria especializada para absorver os melhores cérebros. A gente tem que exportar os melhores cérebros para fora do Brasil, ou temos que pegar os melhores cérebros e ganhar 2, 3 mil dólares trabalhando aqui no Brasil, cara. Ou trabalhar de Uber, né, Leandro? Pode crer. Essa é a nossa saga. A gente continua sendo uma colônia, só que agora uma colônia do século XXI. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só deu start, eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Você é a favor ou contra dessa retirada do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, hein? E mais, você acha justo o Brasil entregar de mão beijada os seus minerais críticos, algo que é extremamente importante para a nova economia, para livrar a cara do Alexandre de Moraes? Vale a pena isso? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários. Caraca, o Josué Aragão levantou as mesmas dúvidas que a gente estava levantando aqui. Que é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. Para quem não sabe, eu já participei 2 vezes com o Josué Aragão, a gente fez 2 lives já junto, tem lá no canal dele, e o assunto foi punk, os assuntos foram muito bons, cara. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo. Josué Aragão, meus queridos, vamos dar uma olhada aqui, ó, Josué Aragão, dê uma olhada lá no canal dele, tá? Tem a área de membros aqui e tudo mais, né? Tem a área de membros dele aqui, com bastante conteúdo, lives e assuntos e tudo mais aqui, bem bacana. Eu sou membro lá no canal dele há bastante tempo, antes da gente se conhecer, já era membro do canal dele lá e tudo mais, já gostava bastante do trabalho dele. Então dei uma olhada lá, cara. Mas a minha dúvida é essa, cara. 30, 40% do território nacional em troca do bloqueio das contas de uma única pessoa? Será que essa pessoa... Será que o Lula deve a eleição dele ao Alexandre de Moraes? Será que Lula já meio que já garantiu a vitória dele na próxima eleição, tendo certas pessoas da mais alta cúpula do governo brasileiro a favor dele? Será que na próxima eleição, agora em 2026, a gente vai precisar votar em alguém? Porque tudo que a Câmara decide é derrubado, então votar em deputado não precisa. Tudo que os senadores decidem também é escanteado, porque o STF defende sozinho. Será que ano que vem não vão cancelar as eleições e falar, pessoal, não precisa nem votar, a gente vai decidir aqui quem são os ganhadores? Será que não é tudo um grande jogo e nós somos aquelas pecinhas que são escravizadas e vão ser, ó, torcidas e moídas até a última gotinha para alimentar uma classe parasitária dentro do Brasil? Não sei, deixa o comentário e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e até mais.